Olá, você que acompanha o Bola é Nossa, aqui pelo Gente de Opinião, um dos sites de maior audiência do estado de Rondônia. Tudo bem com vocês? Prazer, uma honra estar com vocês aqui para a gente falar de futebol, falar de esporte aqui pelo Bola é Nossa. Ao lado do meu fiel escudeiro João Dalmo da Silveira. Tudo bem com você, João Dalmo? Como é que você está? Opa, tá tudo bem, meu amigo Vanderlei Correia, direto de São Paulo, e nós estamos aqui na Amazônia Legal, mais precisamente em Porto Velho, Rondônia, para bater um papo com você a respeito do nosso futebol brasileiro, paixão nacional. Estamos aqui no nosso site Gente de Opinião, o site mais acessado do norte do Brasil, podemos dizer assim, meu caro Vanderlei Corrêa. João Dalmo, quem está assistindo a gente está vendo você de camisetinha e eu encolhido com o braço cruzado aqui no meu moletom, com 14 graus aqui no meu apartamento gelado, na zona sul de São Paulo. Nós estamos gravando esse vídeo, agora são 20 horas e 43 minutos, horário de Brasília, 19 horas e 43 minutos, horário de Rondônia, dia 9 de junho de 2022. Tá caindo um toró aqui, meu amigo, mas tá chovendo e frio, e diz que sábado vai fazer 4 graus aqui de novo, vai cair o negócio, cara. Agora tá 14 graus. Mas não é por causa do toró que nós estamos perdendo o Palmeiras por 3-0, não, né? O seu Botafogo tá tomando mais uma sapatada, né? Porque no programa de terça-feira a gente estava gravando, quando a gente terminou a gravação, o Botafogo estava ganhando de 1-0, né? Até você ficou todo contente, que eu vou correndo para assistir o segundo tempo, e depois tomou um vira-virou do Goiás. E agora tá tomando uma sapatada de 3-0. Palmeiras que está assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, Isso Vanderlei? Porque realmente o campeonato está apresentando algumas coisas estranhas, né? Com relação a goleadas, né? Coisas inacreditáveis, né? Tem também aí agora já, quem sabe, o Dorival Júnior voltando já a fechou. dirigir. Já é. Já foi anunciado. Voltando ao Flamengo. Então essas coisas a gente vai conversar daqui a pouco. Porque vamos começar com a Rondônia, e que está na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, quarta divisão do Campeonato Nacional, e nós tivemos um imbróglio danado, né, na semana passada, e no início da semana, aliás, com o Porto Velho recebendo uma negativa para mandar seus jogos no estádio Aloysio Ferreira, e houve uma conversa, uma reunião após o presidente e a diretoria do clube botar a boca no trombone, né? E o governo resolveu receber a parte, o estádio, né? A parte das obras, porque segundo a empresa que estava fazendo essa pequena reforma, não estava dando para acontecer do jeito que estava, porque eles faziam uma obra e com a abertura dos portões e a abertura dos jogos do Porto Velho, danificava. Por exemplo, pintou a arquibancada todinha. E o estádio ainda não tinha sido entregue, né? A obra ainda não tinha sido entregue. Então houve esse impasse danado, houve muito disse-me-disse, e agora o Estado resolveu receber parte da obra que está sendo executada no Aloysio Ferreira e liberou o estádio para novamente receber partidas de futebol. Então, nós tivemos já na quarta-feira o jogo do Porto Velho contra o Rondoniense na categoria Sub-20, e o Campeonato Sub-20, e o Porto Velho ganhou por 2-0, estreando bem nessa competição que vale vaga para a Copa São Paulo. E vai acontecer no final de semana agora, no sábado, às 15h45, o jogo entre Porto Velho e a equipe do São Raimundo de Roraima, válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Porto Velho precisa da vitória, como a gente já falou no programa anterior, precisa desesperadamente da vitória
se quiser continuar na briga para a classificação. Porque hoje nós temos já quase 3 times classificados, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem várias partidas, são 4 rodadas ainda para acontecer, mas a gente já tem traçado um perfil, né, Vanderlei, de quem vai classificar. Quem está bem, quem está jogando legal. Então, nós temos os 3 já praticamente classificados, que é o Amazonas, o time do São Raimundo de Manaus e o Rio Branco do Acre. Investir apenas. O Rio Branco está em segundo e o São Raimundo de Manaus está em terceiro. E o Porto Velho briga juntamente com o Trem Desportivo do Amapá e com o São Raimundo de Roraima pela 4ª vaga para a próxima fase. Então, esse jogo de sábado agora é como você costuma dizer, né? É um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. E o Porto Velho precisa da sua torcida, precisa de apoio, né, Vanderlei? E que ele faça também a parte dele dentro de campo. É isso que nós esperamos. Nesse sábado, o torcedor tem que ir ao Aloysio Ferreira. Apenas 1.000 pessoas são destinadas, né, porque o espaço só cabe 1.000 pessoas. Então, o Porto Velho está treinando. Eu, hoje pela manhã, conversei com o Thiago Batizocco. Ele falou que teve que fazer uma mudança muito grande na equipe, né? 6 jogadores deixaram o elenco, foram contratados mais 6, quer dizer, aí é difícil você obter resultados positivos, né, Vanderlei? Fazendo um time, construindo um time durante a competição. Fica muito difícil, né? Por isso que eu falei para você daquela vez que eu achava muito difícil por isso. Não tem uma estrutura, né? Falta muita coisa ainda para chegar lá. Então, de repente, ele foi obrigado a mudar, né? Mandou 6 jogadores pediram dispensa, o contrato acabou e receberam propostas melhores, e aí ele tem que mexer na equipe, inclusive utilizando alguns garotos da base. Ô, João, no Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, o time que não chega pronto, dificilmente o time que vai se montando no meio, ele vai conseguir, porque é um campeonato de regularidade. Você tem muitos jogos. Imagina no campeonato que você tem aí 16, 18 jogos aí, né, que é a metade do Campeonato Brasileiro, e você remontando um time, refazendo, e contrata um, e sai um, cara, é complicado, é complicado. O futebol, é o que eu sempre falo, o time de futebol não é um computador que você chega, você tira uma peça, coloca, ela já funciona melhor do que a outra. Você está falando com... É gente, né? Ser humano, a pessoa tem que chegar, ela tem que se adaptar, ela tem que conhecer, ela tem que gostar da comida, né? Se adaptar à comida que a tia lá da cozinha faz para ele, no time de futebol. É tudo isso, cara. Por isso que alguns jogadores, eles vão, você ver, muitos jogadores que vêm aí da China, que voltam, né? Que são repatriados para clubes brasileiros aí, eles chegam, o que acontece? Ele joga 2, 3, 5 partidas aí, sofre uma contusão. Primeiro, porque o ritmo é outro. Da Arábia, da China, não sei o que, é outro ritmo. Já sofre uma contusão, ou se não sofre essa contusão, porque tá meio chinelinho ali e tal, ele não vai render. Ele vai render no outro ano. A hora que ele conseguiu entrar fisicamente de novo, naquele ritmo e tal. E aí é a mesma coisa. Então é muito difícil. A gente torce, obviamente, mas futebol profissional é outro esquema, né, cara? Não é pelada. E não são computador, não é computador. Não é uma pecinha de computador que você chega, pluga ali, ela vai funcionar normalmente. Não, tem uma série de coisas, tem que entender, enfim. E aí não tem estádio, aí você fica, putz, será que vai treinar? Será que vai ter jogo esse final de semana? Não vai. Então, tudo isso e mais algumas coisinhas, né? Quem tá ouvindo fala, não, mas no tempo do Pelé era diferente. Cara, aquele tempo é um tempo que não existe mais. É um tempo muito bonito, mas não existe mais futebol daquele jeito. Hoje o futebol é feito assim. Então, quem continua fazendo as coisas meio nas coxas, não que seja esse o caso, mas é porque tá montando o time ainda, né? Trocando a roda do carro com o carro em movimento, né? Não tem como você pegar um time, por exemplo, igual o Manaus, o Amazonas lá, o Rio Branco, que é um time que sempre sabe o que quer, né? Você sabe que o Rio Branco, é o que a gente estava discutindo esses dias.
Quantos e quantos times já foram rivais do Rio Branco de Rondônia, né? Os times de Rondônia que foram rivais do Rio Branco. O Rio Branco tá lá, continua lá o Rio Branco. A estrelinha dele lá, e já foi Cruzeiro, já foi Ferroviário, já foi Moto, já foi não sei mais quem, Genos, já foi camisa, Ji-Paraná, já né? foi CFA, todo mundo. O Rio Branco tá lá. É a camisa, né, Vanderlei? Esses dias eu conversei com um internauta amigo nosso, e que inclusive escuta e vê o nosso programa, nos acompanha já há muito tempo, e a gente conversando, ele falou assim para mim: ô Jordão, mas não sei por que os clubes antigos, os tradicionais clubes de Rondônia abandonaram o futebol. Aí eu falei: olha, você não sabe, mas eu sei. Aí expliquei para ele por quê. Porque a história do futebol de Rondônia é interessante no que diz respeito a isso aí. O Estado, quando se transformou em Estado e que passou a ser profissional, futebol profissional, os clubes que eram amadores, que jogavam por amor, digamos assim, né? Resolveram não aderir ao profissional. Por quê? Porque exatamente por isso que você está falando aí. Porque tem que ter estrutura, você tem que ter o seu local para treinar. A gente falou tanto aqui no programa passado com relação ao governo que tem que fazer estádio, a prefeitura tem que. Mas se você levar ao pé da letra mesmo, quem tem a obrigação de ter o seu estádio é o clube. Concordo? Na legislação, fala que é o clube que tem que ter o seu local, né? O seu estádio para treinamento, o seu estádio para mandar seus jogos. Né? Quando a gente cobra do poder público, a gente cobra porque também o poder público tem obrigação de dar equipamentos esportivos para a população se divertir. Proporcionar o lazer à sua Isso, população, além da isso. saúde, da educação e da segurança. Exatamente. Agora, mas assim, como os clubes não têm estrutura, não têm condições de ter o seu estádio, não são todos os. Imaginou se todos os clubes que existem, que disputam campeonatos brasileiros, tivessem seus estádios, né? Porque muitos Não, não têm. o Corinthians, até esses dias, jogava no Pacaembu. O Flamengo até hoje, Joga no Maracanã. o Não tem o Flamengo até estádio hoje dele. não tem. Então, em conversa aqui, Vanderlei, em reuniões, eu dei até essa sugestão outro dia. A mesma coisa que Flamengo e Fluminense fazem no Rio de Janeiro, poderia fazer aqui no estádio Luiz Ferreira. Nós temos 3 times da capital, correto? Aí é onde eu acho que o poder público peca, né? Não ajuda e, nesse caso, atrapalha. Por quê? Eu acho que, por exemplo, o Aloysio Ferreira é o estádio do governo. Faz a mesma coisa que o Rio de Janeiro fez com o Flamengo e Fluminense. Né? Faz um contrato com Genos, Rondoniense e Porto Velho. Certo? Passa o estádio para essas 3 equipes, dá um subsídio para que eles, nos 2, 3 primeiros anos, possam manter a estrutura do estádio, certo? E depois, quem sabe, eles passam até a pagar uma certa importância, né? Um aluguel. Faz uma espécie de comodato. Mas teria que entregar o estádio pronto, né? Teria que entregar o estádio em Sim, não. condições de uso, de Isso. você Porque, usufruir dele, né? sabe por quê, Vanderlei? Eu já estou de barba branca, cabelo branco, de acompanhar a reforma no Aloysio Ferreira. E reforma que não resolve absolutamente nada. Tá entendendo? Então, Maquiagem, né? maquiagem, mas a grana é alta. Se você pegar o valor da grana que é destinada para se fazer essas tais reformas, é muito grande. Você está entendendo?
Então, ou seja, eu acho que o Aloysio Ferreira deveria sair do poder público, deveria deixar de ser, né? Como faz no Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense, volto a repetir. O Botafogo também pegou o estádio, mantém. E outra, o estádio sendo do governo municipal ou estadual, sempre tem um grande problema na hora de, por exemplo, queimou o refletor. Aí o poder público tem que fazer licitação, tem que fazer um monte de coisa. E o futebol não espera. O futebol tem a tabela, o regulamento, direitinho, não espera. Então, você tem lá o refletor queimado, passa 1 mês, 2 meses para você poder repor aquele refletor. E estando na iniciativa privada, no caso os clubes, que são os principais interessados, de manter o estádio em dia, isso não vai acontecer. Mas aí, para acontecer isso, primeiro tem que acontecer o primeiro passo, que é construir o estádio. Enquanto não construir, do jeito que está hoje, você simplesmente pegar o Aloysio Ferreira e entregar para os caras aí você arrebenta com os caras. O cara já tem uma dificuldade para contratar, para pagar salário, não sei o quê. Isso aí, acho que o Estado tem que fazer sim, porque os governantes que lá estão, quando tem algum evento, alguma coisa, eles se aproveitam disso, e é obrigação, e é um direito do cidadão ter um estádio decente. Porra, estamos falando de uma capital, rapaz. Não tem um estádio para 10 mil pessoas, pelo menos. Uma vergonha. Isso é uma vergonha, dentre outras tantas que tem aí. Aliás, eu queria agradecer a grande audiência que nós tivemos no nosso último programa, que não é que a gente se exaltou, mas a gente acabou falando o que estava engasgado há muito tempo aí. Nenhuma mentira, né? Nenhuma mentira. E até agora o desafio está feito. Mostrem o que foi feito até hoje em relação ao desporto de Rondônia. Mostrem. Não é vir correr, brigar com a gente. Se quiser vir falar aqui, as portas estão abertas. Obviamente, a gente manda um link aí pelo teu WhatsApp, a gente conversa com quem tiver à frente aí do poder e tal. Mas mostra, nunca foi feito nada. Essa é a grande verdade, nunca foi feito nada. E eu ainda tive que brigar, ainda quando uma vez fizeram uma dessas 1.855 reformas do Aloysio Ferreira que foram feitas. Queriam inaugurar o estádio Aloysio Ferreira, reinaugurar o estádio Aloysio Ferreira com um show da Sandy Júnior. Aí eu fui pra porrada com os caras aí. Eu falei, vocês estão de brincadeira fazer um negócio desse. Isso foi no tempo do Cassol, isso aí, eu acho. Foi no tempo do Cassol, foi no Bianco, não lembro. Mas queriam levar Eu falei, vocês estão de brincadeira, né? Fica 1 ano o estádio fechado, reforma grama, não sei o que, e vai inaugurar com um show do Sandy Júnior, o povo fica pulando em cima da grama lá. Me desculpa, né, meu? Ficaram bravos comigo. Como que você impede a cultura? Não é a cultura, mas a cultura tem outros lugares para ter show, pô. Não dentro do estádio, no campo. Né? Enfim. É verdade. Campeonatinho do Walter Santos lá, do Hipermaster, sub-60, sub-70 anos lá, não sei o quê, jogando no buraco. E os caras então, querendo fazer show do Sandy Júnior. Então, Vanderlei, só lembrando, nós vamos ter o jogo final de semana, na hora, né, no sábado. E, mais uma vez, reitero o pedido para que o torcedor prestigie o Porto Velho, que o Porto Velho precisa, né, da vitória para continuar na luta e na briga pela vaga. A Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino também vai começar nesse final de semana. E o time de Porto Velho, aliás, de Rondônia, que vai nos representar nessa competição, é o Real Ariquemes. E o Real Ariquemes vai enfrentar o JCAM, lá de Manaus, né? JC do Amazonas. É a primeira rodada e o Real já está prontinho para viajar para Manaus e em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Nós temos também o Campeonato Brasileiro A3 e quem nos representa é o Barcelona, lá de Vilhena. E vai jogar neste final de semana em
Rio Branco, no Acre. Então, os dois times femininos que representam o estado vão sair para jogar, um no Acre e outro em Manaus, neste final de semana. Além do que, nós teremos mais uma rodada do Campeonato Rondoniense Sub-20, que vale vaga, como eu já disse, para a Copa verdade. São Paulo. Tá? Verdade. Então, essas são as notícias nossas aqui, dizendo que realmente, depois de muita confusão, muito disse-me-disse, o Porto Velho está mais tranquilo para terminar jogando no Aloysio Ferreira o restante do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos torcer, né? Torcer, a gente vai torcer sempre, né? E claro que sabemos das dificuldades dos clubes, que os clubes enfrentam. Eu falei o seguinte, né? Que esse estado só teria um estádio de futebol quando eu fosse governador do estado. Mas como não vou ser, eu não acredito que tão cedo nós teremos um estádio de futebol aqui. Ô, João, acabou. Acabou? Acabou. Chegou a 5-0, não? Não, 4. Teve mais um golzinho. Terminou aqui no Allianz Parque, em São Paulo. Palmeiras enfiou 4 no Botafogo aqui. Muita água, né? Também, Botafogo, água e fogo, sabe como é que é? A água apaga o fogo, né? A água sempre vence. A água sempre vence. É verdade. O Palmeiras venceu por 4-0, é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos rolando ainda. Aqui eu vou falar os demais resultados. O intervalo lá em Curitiba, o Curitiba está perdendo para o São Paulo por 1-0. São Paulo está indo para a vice-liderança. E o Fortaleza está vencendo o Goiás também pelo placar de 1-0. Ontem, tá? Vou voltar aqui agora. Os resultados de ontem para o Campeonato Brasileiro. Ceará 2, América de Minas 0. O último jogo do Dorival Júnior como técnico do Ceará, hein? Lá no Estádio Independência, hein? Foi esse jogo em BH. O Juventude 1, Atlético Paranaense 3, foi o jogo da briga das torcidas, lá em Caxias do Sul. Atlético Goianiense 2, Avaí 1. Red Bull Bragantino 1, Flamengo do Dalmo 0. Dalmo, seu filho. Red Bull, já falei, né? O Fluminense. Rapaz, o Milton Moraes, o Jairo Guedes, hoje eles devem estar igual aquele goleiro aquela vez do Mazembe que ganhou do Inter. Eles devem estar pulando de bunda no chão, assim, né? 5-3, rapaz. 5-3 aqui. E o Santos... jogo, né, Vanderlei? É muito tempo que eu não via um placar tão elástico assim, né? Parece que desde 2020 que não tinha um placar assim. E o Santos empatou com o Internacional pelo placar de 1-1. Vamos lá, tem mais esses 2 jogos que estão rolando aqui, acho que até terminar, não vai dar tempo, mas a gente vai ficar sabendo amanhã. A classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte, João Dalmo. Palmeiras é o novo líder após 10 rodadas, com 19 pontos, o Corinthians tem 18, São Paulo está indo para 17. Terceiro lugar, o Atlético Paranaense é o quarto com 16 pontos, o Atlético Mineiro, que tomou aquela sapatada ontem, é o quinto com 16, o Internacional, 15 pontos, é o sexto. Aí vem Curitiba, que está perdendo agora, com 14, é o sétimo. Fluminense é o oitavo com 14, o América de Minas é o nono com 14. O Santos vem 10º na metade da tabela com 13. Red Bull Bragantino é o 11º com 13, o Ceará é o 12º com 13. Flamengo na 13ª colocação com 12 pontos. O Botafogo ficou aí com seus 12 pontos na 14ª colocação. Goiás é o 15º com 12 e o Avaí é o 16º com 11. Zona de rebaixamento? Cuiabá o 17º com 11. Atlético Goianiense o 18º com 10. Juventude o 19º com 10. E o Fortaleza, que está vencendo agora, está indo a 8 pontos. É o 20º, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, João Dalmo da Silveira. E o Flamengo fez, que mandou o Português embora. Depois da derrota de ontem contra o Bragantino, o técnico
foi demitido agora de noite, foi comunicado agora de noite a demissão, e o Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. Olha, Vanderlei, isso aí já estava escrito nas estrelas, que esse treinador TT ele ia Espínola, rodar. né? TT Espínola, Festival dos Festivais. Ele, ele, ele ia rodar, com certeza, porque o que eu fico olhando, Vanderlei, é que o treinador português, traz o treinador português, sabe? Porque descobriram o que agora, meu amigo? Que história é essa de que o treinador português é melhor do que qualquer outro treinador brasileiro, treinador chileno, treinador. Eu não entendi, cara. Eu não consegui entender. Porque o Jorge Jesus veio, deu aquela sorte, pegou aquele time bem arrumadinho, montadinho, papapá, aí fez o que fez, parece que Portugal descobriram a pólvora. Descobriu o Brasil. Descobriu o Brasil. Portugal descobriu o Brasil. Aí, até o Cuiabá trouxe um técnico de Portugal, cara. Que loucura é essa? E os nossos treinadores, de repente, passaram a não valer nada. Aí agora retrocede tudo, contrata de novo o Dorival. Quer dizer, dá para entender a cabeça desse cara? O Dorival Júnior, em 2018, ele foi contratado no Flamengo, no final do ano, para ficar 10 jogos do Flamengo. Ele chegou, fez um bom trabalho e classificou o Flamengo para a Libertadores do ano de 2019. Final de 2018, demitido. Não, Dorival, não, isso aí não é técnico para o Flamengo, não. Aí contrataram o Abelão, com aquela melancia na barriga. O Abelão veio, sucumbiu no Campeonato Carioca, perdeu, acho que para o Botafogo, não se lembra? Para quem foi? Foi. 2019, né? Foi. Perdeu para o Botafogo. Aí começou a jogar contra Bangu com 3 volantes, aquela coisa. Mandaram ele embora e contrataram o Jorge Jesus. Aí o Jorge Jesus. Mas o trabalho, na verdade, a base começou com o Dorival Júnior. E todo mundo questionava por que não mantém o Dorival, né? Por que não se deu certo, né? Classificou o time e tal. Então, aí o que acontece? Aí volta agora. Aí desfalca o cara que estava trabalhando muito bem no Ceará, tudo arrumadinho, né? Aí o cara. Eu não sei, sabe, Vanderlei? Às vezes a ganância mata o cidadão. A ganância mata o cidadão. Que mata. Tá certo. Ele vai ganhar talvez o dobro, o triplo, não sei quanto que ele vai ganhar a mais. Mas eu acho que a palavra ainda conta muita coisa. Você tem que ter palavra, tem que ser uma pessoa correta, honesta. Não é por causa do dinheiro, porque aí ele larga o Ceará lá, que está fazendo um bom trabalho. A mesma coisa o Rogério Ceni. Rogério Ceni, isso aí. Estava lembrando disso agora. Então, eu acho que o que vai acontecer? Né? Eu estou vendo o que vai acontecer, você também já sabe o que vai acontecer. Se ele levar 2 pancadas na primeira rodada e na segunda rodada, já era. Aí a torcida vai pegar no pé dele de novo, aí ele vai ficar desempregado. Quer dizer, o cara não pensa. Só tem uma coisa, né? Quando esses caras ficam desempregados, que eles são mandados embora, eles ficam recebendo aí 600, 800 mil. O desemprego para eles é até bom, né? Eu não entendo, é a cabeça do dirigente. O dirigente, né? O dirigente fazer um negócio desse. Mais uma vez, Vanderlei, já existe uma lei que o presidente e a diretoria se responsabiliza pela sua gestão, né? Por exemplo, essa gestão do Flamengo agora, se ela sair, na lei é para eles pagarem a conta que eles deixaram, né? Isso é pela lei, mas a lei não é aplicada. Eu acho que não é aplicada, porque o cara simplesmente ele mete os pés pelas mãos, Vanderlei. Joga para a torcida, João Dão. Joga para a torcida. Isso. Tá? Então, eu acho que... eu não sei. O que se passa na cabeça dos caras desses para contratar do jeito que eles contratam. Eu também acho que, minha opinião, o problema está só no treinador. Aí,
Vamos analisar. Vamos analisar. Está só no treinador? Eu acho que o Flamengo, o problema do Flamengo, falando do Flamengo, especificamente do Flamengo, o problema do Flamengo não é treinador, Vanderlei. O problema do Flamengo é vestiário. Muitas estrelas, João Dalmo. Muitas estrelas juntas, o ego, né? Cada um querendo ser melhor que o outro, tá entendendo? Então isso não dá certo no futebol. Não dá certo no futebol. Aí manda o cara embora, o treinador. O treinador está fazendo o papel dele lá, pô. Tranquilo. Está fazendo o papel dele. O time não ganha, o treinador não entra em campo. Ele prepara até na beira do gramado. Da beira do gramado para lá, quem resolve são os jogadores, pô. Então, por que só o técnico é que tem que pagar? Eu acho errado. Então, é o caso agora do Botafogo. Trouxeram um português. Aliás, todos os times estão trazendo português, né? É incrível. O português que antigamente a gente fazia piada com eles agora estão fazendo piada com É verdade, é verdade. Então, o Botafogo trouxe esse português aí. Tá fazendo o quê? Enganou a gente, deu uma enganada na gente aí, tá? Como diz o Gerson, o canhotinha de ouro, né? Ele disse assim, meu irmão, esse cara é um enganador. Passou uma chupetinha de mel na boca da gente e depois tirou e botou o pé. Ô, João, o campeonato eu acho que, eu não sei, Dorival tem prazo de validade também. Ele chega e dá um choque no time, 10 partidas ali, depois, mas o campeonato chegou na 10ª rodada. Chegamos na metade do primeiro turno, né? O primeiro turno vai acabar com 19 rodadas. Então, quem sabe? O Flamengo ganha 2, 3 seguidas, aí já é pronto. Né? Dorival já é o presidente do Brasil, já começa. Você sabe como é que o flamenguista é empolgado. Mas se ele pega uma porrada contra o Internacional agora aí, ele já começa meio torto. Pois é. Mas tudo bem, fica naquela ainda, tá? É isso. Futebol, esse é o nosso futebol brasileiro. João Dalmo da Silveira, ótimo final de semana para você, viu? Para você também, meu caro Vanderlei, e quero mandar um abraço para o Luiz Carlos Ferreira, a vinhetinha que ele, né, aprontou para nós, no nosso programa, né? E estamos aí, no Gente de Opinião, Facebook, no YouTube. Na próxima semana estaremos de volta. Se Deus quiser e Ele há de querer. Com certeza. Um abraço para vocês. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu.